Meu nome é Isadora, e eu morava na bolha de vidro mais frágil e cara da zona sul do Rio de Janeiro. Meu marido, Felipe, era o tipo de homem que usava a fachada de empreendedor de sucesso para esconder a alma de um predador frio. Durante 10 anos, eu fui o acessório perfeito. A esposa elegante que sorria nas fotos de iate clube, a anfitriã impecável nas festas com vista para o pão de açúcar. Eu achava que nosso castelo era de concreto. Eu estava errada, era de areia. E a maré da traição estava chegando com força total. Nossa vida era um ciclo vicioso de glamour e negligência. Ele viajava constantemente para fechar negócios em São Paulo e Miami. Eu preenchia o vazio com trabalho voluntário em uma ONG no Morro do Vidigal, algo que ele desdenhava, mas tolerava, pois me mantinha ocupada e fora de suas transações financeiras. Eu me agarrava à ideia de que o casamento era apenas uma fase, que em breve ele valorizaria a estabilidade que eu oferecia. A virada, no entanto, foi mais brutal e repentina do que qualquer tsunami. Era uma terça-feira chuvosa, daquelas que fazem a cidade parar. Eu tinha acabado de chegar do Vidigal, exausta, com cheiro de suor e maresia. Felipe estava impecável, sentado na nossa sala de estar com vista panorâmica para Ipanema, o que já era um mau sinal. Ele nunca estava em casa antes das 9. Ele não me cumprimentou. Olhou para mim com uma frieza que nunca tinha visto, nem mesmo quando brigávamos por bobagens. Naquele momento não havia raiva, apenas um vazio que me rasgou por dentro. Acabou, Isadora. Ele disse sem sequer mudar o canal da TV. Seu táxi para o aeroporto está esperando lá embaixo. Mandei o caseiro colocar suas coisas em 2 malas. O restante pode buscar depois com advogados. A cena parecia tirada de um filme B, mas era a minha vida. Ele não me deu a chance de perguntar, de gritar, de implorar. Tentativas de diálogo foram recebidas com a porta de elevador se fechando. Eu estava parada na calçada molhada da Avenida Vieira Souto, em frente ao nosso prédio de luxo, com apenas 2 malas e a dignidade destroçada, enquanto o porteiro me olhava com pena. Eu não tinha para onde ir. Meu cartão de crédito foi recusado em uma padaria na Barra da Tijuca. O saldo da minha conta conjunta estava zerado, e o celular, cortado por falta de pagamento, a desculpa mais patética que ele poderia usar. Naquele ponto, minha raiva era um vulcão prestes a entrar em erupção. A traição física era dolorosa, mas a humilhação financeira, a me deixar na rua sem 1 centavo, era imperdoável. Meu mundo desabou, me deixando vulnerável e exposta no meio de uma das cidades mais perigosas e deslumbrantes do mundo. Foi no meio daquele caos, enquanto eu tentava desesperadamente ligar para uma amiga em Niterói de um telefone público que mal funcionava, que meu celular antigo, aquele que eu usava só para o trabalho da ONG e que ele nem sabia que eu carregava, tocou. Um número desconhecido de São Paulo. A voz do outro lado, chorosa e nervosa, disse: Isadora, você não me conhece. Meu nome é Juliana. Eu sou a amante do seu marido. E eu estou te ligando porque ele me fez uma coisa horrível. Eu tenho a senha para todas as contas dele, e eu quero que você o destrua. Por favor, se você já sentiu a traição de perto, sabe que a história não é só sobre dor, é sobre o poder de se reerguer. Antes de mergulharmos no momento em que tudo explodiu, deixe seu like e inscreva-se para que mais pessoas vejam que, mesmo abandonadas, as mulheres têm um poder que ninguém espera. Naquele momento, no meio da chuva do rio, eu soube que minha vingança seria servida fria e teria um gosto peculiarmente doce e amargo. O som da chuva era o único ruído que quebrava o silêncio da minha mente, que processava a informação mais absurda da minha vida. A amante. Com a senha. Querendo vingança. Juliana era a personificação do meu pesadelo, o motivo pelo qual eu estava ali, encharcada, abraçando uma mala com minha vida inteira. Mas naquele telefone, ela não soava como a mulher fatal que eu imaginei. Ela soava como outra vítima. Eu me abriguei em uma marquise de Copacabana e ouvi. Juliana, com uma voz embargada, narrou sua própria tragédia. Ela era uma jovem designer gráfica de São Paulo, que havia se apaixonado pela promessa de casamento e de uma vida que Felipe, claro, nunca pretendia dar a ela. O castelo de cartas de Felipe estava caindo, e não por minhas mãos, mas pela fragilidade de suas próprias mentiras. Ela tinha descoberto um esquema de fraude fiscal de Felipe, algo muito maior que uma simples infidelidade. Ele usava da empresa para lavar dinheiro, e pior, a tinha envolvido, forçando-a a assinar documentos como sócia minoritária em uma empresa de fachada no exterior. Quando ela ameaçou ir à polícia, ele a dispensou com a mesma frieza que usou comigo,
mas com uma ameaça de prisão no lugar de uma mala na rua. Ele me prometeu o mundo, Isadora, mas me deu uma cadeia, ela confessou. Mas eu não vou sozinha. Eu memorizei a senha mestra dele, o aniversário da primeira cadela dele, misturado com o ano em que ele conheceu o pai. Está tudo anotado em um papel de guardanapo dentro de um livro de negócios dele no escritório. Ele nunca muda. A senha é o seu ticket de saída. Use-a. O nome da cadela, o ano, o local exato. Aquele era o presente envenenado, a chave para a caixa de Pandora do meu marido. Eu mal podia acreditar na ironia. A minha dor era o combustível da vingança dela, e a vingança dela era a minha única chance. Meu primeiro ato de resgate foi com o dinheiro emprestado da minha amiga de Niterói. Um quarto de pensão simples, um laptop de segunda mão e um café forte. Eu precisava de um QG. O machine learning da minha mente, que havia sido treinado em anos de silêncio e observação, entrou em ação. A senha funcionou. E o que encontrei não foi apenas a prova da infidelidade. Eu havia entrado no labirinto sombrio de um império financeiro construído sobre areia movediça. Contas em offshores nas Ilhas Virgens Britânicas, investimentos suspeitos em criptomoedas e uma teia de empresas fantasmas. Eu, Isadora, a ex-esposa ingênua e abandonada, agora tinha acesso total à vida oculta de Felipe. A emoção era complexa. Não era só vingança. Era justiça. E era uma necessidade de sobrevivência. Eu não estava apenas invadindo a privacidade dele. Eu estava tentando provar que minha humilhação na rua de Copacabana era apenas a ponta de um iceberg criminoso. A parte mais chocante foi a descoberta de que Felipe havia transferido a maior parte dos nossos bens conjuntos para o nome da mãe dele, a dona Heloísa, uma senhora que sempre me tratou com falsidade e desprezo, a quem ele chamava de a rocha do nosso futuro. Ele tinha planejado me deixar sem nada, mas se esqueceu de apagar as migalhas de pão digital. E a amante, Juliana, era a mais inesperada das aliadas. Ela não me queria bem, mas nos ligava um ódio comum e muito específico, o desejo de ver Felipe desabar. Eu percebi que a verdadeira força de Felipe não estava no seu dinheiro, mas na nossa ignorância sobre ele. E agora, eu não era mais ignorante. Eu era a guardiã de um segredo que poderia implodir não apenas a vida dele, mas toda a sua reputação na sociedade carioca. O jogo havia mudado. Eu não era mais a abandonada. Eu era a caçadora. A análise do meu machine learning de sobrevivência começou a rodar a todo vapor. Eu não podia agir por impulso. A raiva era uma motivação, mas a estratégia precisava ser o GPS. Baseando-me na minha análise dos roteiros campeões de vingança e justiça, eu sabia que a retenção do público viria da execução cirúrgica, passo a passo, de um plano infalível. Minha primeira tarefa era mapear a fragilidade do império. O padrão narrativo dos roteiros campeões sempre estabelece o quão alto o vilão está, para que a queda seja mais espetacular. O alvo principal era a empresa de fachada, a Luminous Capital, que ele usava como funil para desviar dinheiro do governo e de investidores desavisados. Em meu pequeno quarto de pensão, com o som do trânsito na Avenida Nossa Senhora de Copacabana ao fundo, eu mergulhei nos detalhes bancários. O grande insight veio de uma série de transferências recorrentes para uma conta na Suíça, sempre no dia 15 do mês. O valor era alto, mas a descrição era sempre a mesma. Consultoria estratégica. Cruzei essa informação com os e-mails que Juliana havia me fornecido. Descobri que a consultoria estratégica era, na verdade, uma mesada gorda para uma ex-sócia que ele havia silenciado anos atrás com um acordo de não divulgação. Se essa ex-sócia falasse, a casa cairia de vez. A minha vingança não seria apenas tomar o dinheiro dele, mas desmantelar a rede de mentiras que sustentava sua imagem. A parte mais difícil era acessar a conta suíça. O acesso de administrador que Juliana me deu era limitado ao Brasil. Eu precisava de uma manobra mais ousada. Eu usei a minha rede da ONG, que Felipe tanto desprezava, para encontrar um contato. Lá, em meio a projetos sociais e pessoas que realmente precisavam de ajuda, encontrei o Daniel, um jovem gênio da computação, hacker ético, que entendia de segurança digital mais do que qualquer executivo de terno. Eu contei a ele metade da verdade, que eu estava tentando recuperar o que era meu de um ex-marido abusivo que estava fraudando impostos. Ele topou. Em troca, pedi apenas que a doação que eu faria à ONG fosse suficiente para pagar os estudos dele por anos. Daniel me ensinou a usar o conceito de phishing reverso, não para roubar dados, mas para criar uma janela de oportunidade.
Ele criou um e-mail idêntico ao de um de seus sócios-chave, alertando-o sobre uma auditoria urgente, que exigia que ele fizesse login através de um link de VPN. Felipe, ganancioso e paranoico, mordeu a isca. Em menos de 24 horas, Daniel me entregou o que eu precisava: acesso total, incluindo a chave de autenticação de 2 fatores, a conta suíça e ao sistema de contabilidade da Luminous Capital. Agora, a vingança tinha um prazo. O próximo dia 15, o dia da transferência da mesada. O padrão emocional que eu buscava replicar era a ascensão da protagonista da impotência para o poder. Cada passo era uma injeção de confiança, transformando a vítima em estrategista. Eu não estava apenas reagindo. Eu estava construindo a queda dele com a precisão de um cirurgião. Eu comecei a reunir todos os documentos que provavam o desvio de fundos e a fraude. Meu plano era complexo. Não apenas esvaziar a conta, mas deixar provas irrefutáveis de seus crimes para que ele enfrentasse as consequências legais, e não apenas financeiras. O golpe de mestre não seria a falência, mas a exposição total e irrestrita no meio em que ele mais prezava, o financeiro e social do Rio de Janeiro. A ironia era deliciosa. Felipe me abandonou na rua com 2 malas, mas ele me deu o mapa para sua própria destruição. O grande show, ou o meu primeiro grande golpe, estava marcado para acontecer no lugar que Felipe considerava o seu templo, o restaurante Cipriani, no Copacabana Palace. Era ali que ele daria um jantar de gala para comemorar um novo e falso investimento que ele havia forjado para atrair mais vítimas. Eu sabia que ele estaria lá com a nova esposa troféu, uma modelo chamada Clarissa, e toda a sociedade que ele tentava impressionar. Este não era apenas um golpe financeiro, era uma humilhação social. Eu me vesti com o único vestido de festa que havia sobrado nas minhas malas. Um modelo vermelho que ele detestava, dizendo que era muito vibrante. Eu estava pronta para ser vibrante. Daniel, o hacker, estava no meu QG na pensão, pronto para a operação digital. Às 21 horas, horário exato do brinde de Felipe, ele executaria a sequência de comandos que eu havia planejado. A minha entrada no Cipriani foi discreta. Eu me sentei sozinha em uma mesa estrategicamente posicionada, longe da de Felipe, mas visível para todos. Eu pedi um champanhe e esperei. Às 21h05, Felipe levantou a taça para o brinde, com aquele sorriso de predador que me enganou por uma década. E foi nesse momento que o primeiro golpe de retenção foi lançado. Não com um grito ou um escândalo, mas com o silêncio digital. Daniel tinha invadido o sistema de som ambiente do salão, que estava conectado à rede Wi-Fi do hotel. Em vez da música suave de fundo, começou a tocar uma gravação que eu havia editado cuidadosamente. Um trecho de uma conversa de Felipe com Juliana, onde ele detalhava o esquema de fraude e menosprezava seus sócios mais próximos, chamando-os de patos gordos prontos para serem depenados. O choque foi elétrico. Taças pararam no ar. O sorriso de Felipe congelou. As pessoas se viraram, tentando entender de onde vinha a voz inconfundível. O pânico nos olhos de Felipe era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Ele tentou correr para o telefone, mas o segundo golpe foi mais duro. No mesmo instante em que a gravação terminava, um e-mail massivo, assinado pela Luminous Capital, Auditoria Interna, foi disparado para todos os presentes, a imprensa local, que estava cobrindo o evento, e crucialmente para o Ministério Público. O anexo continha cópias dos extratos da conta suíça, mostrando a transferência criminosa. Em um piscar de olhos, Felipe não era mais o empresário de sucesso. Ele era um criminoso exposto publicamente no auge de sua arrogância. O terceiro golpe veio silenciosamente no meu pequeno laptop de segunda mão. Enquanto a confusão se instalava no Cipriani, eu iniciei a transferência do restante de todos os fundos líquidos que ele ainda mantinha em contas de fácil acesso, incluindo a conta da mãe dele, Dona Heloísa. Eu não peguei para mim. Criei uma fundação de caridade no meu nome, dedicada a mulheres abandonadas no Rio de Janeiro, o que eu havia planejado com a ONG, e transferi cada centavo para lá, com a descrição: doação para Isadora, a ex-esposa abandonada. A vingança não era só sobre ele perder, mas sobre eu ganhar um propósito maior. A polícia chegou em minutos, e eu, Isadora, me levantei da minha mesa com o vestido vermelho que ele detestava, dei um gole no meu champanhe e saí do Copacabana Palace não como a esposa traída, mas como a mulher que derrubou um império de mentiras. Meu casamento estava acabado, mas minha vida estava apenas começando. Eu havia provado que a maior aliança de todas era a minha própria inteligência.
A queda de Felipe foi dramática, televisionada e totalmente merecida. Ele foi preso no estacionamento do Copacabana Palace tentando fugir em um carro de luxo. A notícia correu o rio mais rápido que a água no Leblon. No entanto, a história não era só sobre Felipe. Era sobre Juliana, a amante que se tornou aliada, e cujo papel eu ainda não entendia completamente. Ela não me ligou apenas para se vingar. Ela me ligou por desespero e medo. Uma semana depois do caos, Juliana me procurou. Ela estava escondida em um flat alugado na Lapa, nervosa e magra. Nossa conversa não foi agressiva. Foi de cumplicidade inesperada. Ela me revelou a peça final do quebra-cabeça que transformaria minha vingança em algo muito mais profundo. Ela começou me explicando que o esquema de Felipe era muito mais antigo do que eu imaginava. Ele havia herdado a empresa de um tio corrupto e, ao invés de limpar o nome da família, ele expandiu a ilegalidade. Juliana era a única que, por um acaso, tinha acesso a um cofre de segurança em Madrid. Ela não sabia o que havia dentro, apenas o código. O tio, pouco antes de morrer, deu a Felipe o código, mas fez com que Juliana o memorizasse também, como um seguro de vida contra a ambição desmedida de Felipe. O tio, arrependido de seus próprios crimes, queria uma forma de equilibrar a balança, se o sobrinho seguisse seus passos. O conteúdo do cofre, segundo Juliana, não era dinheiro. Era algo que Felipe temia mais do que a prisão. A verdade sobre a morte do nosso filho. Meu filho, Pedro. Nascido prematuro e falecido 3 dias depois do parto. A dor que nos destruiu e que, segundo Felipe, era um capítulo fechado, que eu deveria superar. Eu tinha certeza que o cofre continha documentos sobre a origem do dinheiro sujo, algo do tipo, mas a menção ao meu filho me paralisou. Juliana, chorando, me entregou um pequeno papel com a combinação e me implorou. Vá a Madrid, Isadora. Eu sei que ele é um monstro, mas ele esconde a sua dor aí dentro. Eu te liguei para me salvar, sim, mas também para te dar a chave para a única coisa que realmente te importa. Eu estava chocada. Minha vingança havia sido perfeita, e eu já tinha tudo. Dinheiro, propósito, a queda dele. Mas, de repente, eu senti que a minha vingança, por mais justa que fosse, era vazia, se eu não buscasse essa verdade. A retenção máxima na narrativa não está apenas na agressividade do confronto, mas no mergulho na vulnerabilidade do personagem. A armadilha de Juliana era, na verdade, um convite para o auto-perdão. O destino me havia dado a chance de escolher vingança ou cura. Eu comprei uma passagem para Madrid no mesmo dia. A vingança contra Felipe havia me tornado uma mulher rica e poderosa. Mas a viagem para Madrid me faria uma mulher livre da dor do passado. Eu me senti compelida a abrir aquele cofre. Eu precisava saber o que havia ali. Eu tinha que desvendar o segredo mais sombrio de Felipe, o que me fez entender que a maior traição não era o dinheiro ou a amante, mas o silêncio sobre a nossa tragédia pessoal. A vingança tinha se tornado um meio, e não o fim. Chegar a Madrid, àquele banco discreto perto do Parque do Retiro, parecia surreal. O clima seco e frio da capital espanhola era o oposto do calor úmido do Rio. Eu não estava ali como a Isadora abandonada, mas como a Isadora que havia derrubado um titã e estava prestes a descobrir a verdade. O cofre era pequeno, antigo, e o código que Juliana me deu funcionou na primeira tentativa. Lá dentro, não havia ouro, nem barras de dinheiro, nem contratos. Havia um único envelope pardo e um pendrive. O envelope continha anotações médicas detalhadas sobre o parto prematuro do nosso filho, Pedro, e uma carta escrita à mão por Felipe. A carta era um labirinto de dor e autodepreciação. O que descobri foi a verdade que ele havia escondido de mim, e até mesmo de si mesmo. O pendrive continha uma gravação. Um vídeo de 3 minutos filmado por uma enfermeira, mostrando a cena no hospital. Nosso filho Pedro estava lutando para respirar, frágil. E Felipe estava lá, ao lado do berço, segurando a mãozinha dele. Na gravação, a enfermeira, visivelmente emocionada, diz: "É um milagre que ele ainda esteja aqui. Seu pai não o deixa sozinho um segundo." A câmera foca em Felipe, que não está com a cara de empresário frio, mas com o rosto de um homem quebrado, chorando desesperadamente. Ele sussurra: "Perdoa o papai, Pedro. Eu não sei amar direito, mas eu te amo." A chave da tragédia veio nas anotações. O médico havia alertado Felipe sobre a viabilidade de Pedro e a necessidade de um tratamento experimental caríssimo, envolvendo médicos especializados em Berlim. Felipe,
O homem obcecado pelo controle e pela imagem de sucesso assinou a recusa do tratamento. Não por falta de dinheiro, mas por medo de falhar. Ele temia que, se o tratamento falhasse, o peso da responsabilidade o esmagaria. Ele escolheu fugir da dor, assinando a morte do próprio filho em vez de arriscar um fracasso público. Ele me disse que fizemos tudo o que era possível e que eu precisava ser forte. Ele escondeu a escolha dele, me deixando com a culpa e a dor do luto não resolvido. Na carta, ele confessava que o desvio de dinheiro, o trabalho excessivo, a amante, tudo era uma forma de punição e fuga. Ele se tornou o vilão que eu conheci porque não conseguia conviver com a culpa de ter desistido do nosso filho. A vingança, que parecia ser contra o traidor, se tornou uma busca pela verdade sobre o homem quebrado que existia sob o terno. Minha fúria desapareceu. Não por pena, mas por uma compreensão fria e brutal da extensão da sua miséria. A traição financeira e emocional era um sintoma, não a doença. A doença era o seu medo de vulnerabilidade e o seu luto mal curado. Eu voltei para o Rio sem contar a Juliana o que encontrei. Eu sabia que a exposição de Felipe sobre a fraude era o suficiente. O segredo de Pedro era meu. O passo final da vingança não seria punir o homem, mas desarmar a sua dor e, de alguma forma, fechar a minha. A última etapa do meu plano não envolveu mais e-mails, nem invasões, nem confrontos públicos. Envolveu uma única visita à penitenciária de Bangu, no Rio, onde Felipe aguardava o julgamento sob fiança negada. Eu estava calma, vestindo roupas simples, sem ostentação. A mulher que entrou lá não era a Isadora do Copacabana Palace, mas a Isadora com um propósito. Felipe estava magro, com os olhos fundos e a arrogância desfeita, substituída pelo medo cru. Ele estava encurralado. Ele tentou a intimidação de sempre. Veio me ver definhar, Isadora? Gostou do show que armou? Ele ainda não entendia. Eu apenas sorri tristemente e o interrompi, depositando sobre a mesa de acrílico uma cópia simples, sem notarização, da carta que ele havia escrito em Madrid, e a foto de Pedro, tirada pela enfermeira, a única que eu não tinha. Eu não mencionei o vídeo. Eu não precisei. Seu rosto se desfigurou. O criminoso, o traidor, desabou em lágrimas silenciosas. A máscara de anos finalmente cedeu. Você sabe, ele sussurrou. Você sabe o que eu fiz. Eu olhei para ele não com raiva, mas com uma clareza que só a verdade total pode trazer. Eu sei que você escolheu ser um monstro para fugir de ser um pai que falhou. Eu sei que a amante, o dinheiro, tudo foi só uma forma de se punir, eu disse, com a voz firme. Você me tirou tudo, Felipe. Mas você se tirou a chance de ser perdoado. Você se condenou à solidão muito antes de eu te ligar para a polícia. Ele tentou pegar minha mão, mas eu recuei. Eu não estava ali para confortá-lo, mas para enterrar o passado. Eu revelei a ele o que havia feito com o dinheiro. Contei sobre a fundação que agora levava o meu nome. O dinheiro roubado, que ele usaria para comprar mais carros e mentiras, agora estava sendo usado para dar assistência legal e psicológica a mulheres do Rio que foram abandonadas e humilhadas pelos seus maridos. O seu erro, Felipe, se tornou a minha força, e o seu dinheiro, o nosso resgate, eu declarei. Eu não estou aqui para te perdoar por mim. Estou aqui para me perdoar por ter te amado. Eu estou livre do seu luto. Eu estou livre da sua mentira. O maior golpe de retenção veio no silêncio. A vingança mais poderosa não é a destruição total do inimigo, mas a autorreconstrução da vítima em um patamar moralmente superior, deixando o algoz para trás com o peso da sua própria consciência. Eu tinha o poder de destruir a vida dele completamente, expondo o segredo de Pedro e o transformando em um pária para o resto da vida. Mas eu não o fiz. Eu o entreguei à justiça legal e deixei-o com a justiça do coração, a verdade nua e crua sobre si mesmo que o assombraria para sempre. Eu me levantei e disse: quando sair daqui, você terá que enfrentar quem você é de verdade. Eu não vou te esperar. Voltei para casa. Não a cobertura de Ipanema, mas um apartamento simples e funcional no bairro de Santa Teresa, um local com a alma do Rio que Felipe nunca soube apreciar. A Fundação de Mulheres estava crescendo. Eu era a presidente e a administradora, e o dinheiro que ele havia desviado estava sendo investido em projetos sociais reais, dando dignidade e ferramentas de trabalho para centenas de mulheres. Eu vendi tudo o que me ligava a ele, incluindo o vestido vermelho, e usei o dinheiro para uma causa nobre.
A mudança de vida que me ocorreu foi que eu finalmente descobri meu propósito. A mulher abandonada na calçada do Leblon se tornou uma força de mudança social. Eu havia transformado a traição em uma plataforma de poder e ajuda. Juliana, a amante, não se tornou minha amiga, mas nos ligou um laço de respeito mútuo e silencioso. Ela se mudou para a Europa, para começar uma nova vida longe das mentiras. Antes de ir, ela me enviou uma mensagem simples. Agradeço por não ter me jogado aos leões. Encontre a sua paz, Isadora. A paz veio, não através da eliminação de Felipe, mas através de um ato de superação que me libertou. Eu havia me vingado dele de todas as formas que importam. Financeiramente, socialmente e, o mais importante, emocionalmente. A redenção para mim veio ao usar o mal dele para fazer o bem. A transformação de Felipe? Eu soube meses depois. Ele foi condenado. A mãe dele, Dona Heloísa, teve que vender a casa para pagar multas e advogados. O que me surpreendeu foi que, em vez de me odiar, ele me enviou uma única carta da prisão. Não era um pedido de perdão ou uma ameaça. Era um cheque simbólico de R$ 10.000, a única quantia que ele havia conseguido resgatar honestamente com a venda de um relógio antigo. Na carta, ele escreveu: Use para a fundação. Não me perdoe, Isadora. Apenas continue o que você está fazendo. É a única coisa boa que restou de mim. Eu usei o dinheiro para comprar um carro para a ONG. O final era, de fato, inesperado. Não houve um abraço ou uma cena de novela. A paz era que a minha dor havia sido convertida em propósito, e a vingança dele em um catalisador para a sua própria mudança de vida. Eu me libertei dele ao escolher o caminho do bem com o dinheiro dele. A maldade dele, no final, foi o presente mais inesperado que me deu a liberdade e o poder de que eu precisava. E a minha libertação foi a minha vitória. Olhando para trás, eu não me arrependo de nada. Eu ganhei a minha vida de volta e ganhei a chance de ajudar outras mulheres a fazerem o mesmo. A senha para as contas dele não era a chave para a sua destruição, mas para a minha ascensão. No auge do meu trabalho na fundação, eu me pego muitas vezes olhando para o Cristo Redentor do meu novo apartamento em Santa Teresa. Eu troquei a vista de Ipanema pelo caos criativo e a cultura autêntica do Rio. Eu aprendi que o dinheiro de Felipe era apenas um meio, e não a causa. A verdadeira riqueza que encontrei estava na comunidade, nas mulheres que ajudo e na minha própria resiliência. Minha história não é sobre como derrubar um homem, mas sobre como se reerguer de uma traição monumental, usando a inteligência e a estratégia. A dor foi real, mas o poder de transformá-la foi maior. E você, faria o mesmo? Deixe nos comentários. Se fosse você, qual seria a primeira coisa que faria com a senha dele?